Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 22 do primeiro livro dos Reis. Muito obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos escondendo a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Os profetas dos falsos profetas. As profecias dos falsos profetas. É o título desse capítulo 22. Profecias dos falsos profetas. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos: Vocês não sabem que Ramote Gileade é nossa? E nós ficamos quietos e não tiramos das mãos do rei da Síria? Vejam só, está tudo quieto, sem guerra, sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano de Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel e este perguntou aos seus servos. Josafá perguntou ao rei de Judá se ele estava lembrando que Ramote Gileade pertencia a Israel. Vejam só, está tudo quieto, eles vão perguntar esse negócio. Aí, dizendo que eles tinham deixado esse lugar, essa cidade de Ramote Gileade, na mão da Síria, e não era para ficar, eles não estavam querendo resolver essa situação. Então, perguntou Josafá, você vai comigo à batalha contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, sou como você é. O meu povo é como o seu, e os meus cavalos são como os seus cavalos. Consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: Devo ir e lutar contra Ramote Gileade? Ou devo me conter? Eles responderam: Vá, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: Há um ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. É Miqueias, filho de Imlá. Micaías, filho de Imlá. Esse daí profetizava a verdade, mas sempre não era coisa boa. Acontecia que não era coisa boa, porque não foi para ser. Deus também falava coisa boa, só que o povo não dava motivo, né? E ele estava zangado, porque toda vez que profetizava era coisa ruim, porque é o que ele merecia, o que Deus mandava dizer. Josafá disse: O rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Canaã, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas
nos sírios até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizavam dizendo. Vejam só, viu? O título do capítulo é As Profecias dos Falsos Profetas. E é o que vocês estão vendo aqui. As profecias dos falsos profetas. Suba a Ramote Gileade, você triunfará. O Senhor o entregará nas mãos do rei. O profeta de Micaías, a profecia de Micaías é o que vai encontrar agora a partir do versículo 13. Chegou a hora de Micaías. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. Micaías respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu: Vá, você triunfará. O Senhor entregará nas suas mãos, nas mãos do rei, nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: Esses não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não disse a você que, a meu respeito, ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Portanto, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no trono e todo o exército do céu estava junto dele. Todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. O Senhor perguntou: Como? Ele respondeu: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo? Vai e faça assim. Agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes, seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Queneana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: Por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: Eis que você verá no dia em que eu estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: Prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade de Joás, filho do rei. E diga: Assim diz o Senhor:
mostra este homem na cadeia e o ponha a pão e água, até que eu volte em paz. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, porque o Senhor não falou por mim, não falou por meio de mim, e acrescentou: que todos os povos ouçam isso. O rei de Israel, Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Eu sou, eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel disfarçou e entrou no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra o pequeno nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele certamente é o rei de Israel. E se dirigiu até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou: quando os capitães dos carros de guerra, quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia, quando o rei quando ao rei seguraram seguraram-no em pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios, mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir o grito pelo acampamento que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei. Levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando levaram o carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se naquelas águas. Quanto aos demais atos de Acabe e tudo que fez ao palácio de Marfim, que construiu, e todas as cidades que edificou, não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Assim Acabe morreu, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Está se acabando mais um rei, debaixo de maldição, porque desobedeceu o tempo todo a Deus. E é o que você tem visto aqui, os reis, todos desobedecendo a Deus e todos tendo aquele final que não é agradável. Só temos mesmo rei que agradou a Deus, Davi, que agradou em tudo. Outros agradaram um pouco. No final, tornaram a cair no fracasso da desobediência. De uma maneira total, só foi Davi, como está registrado, que somente o pecado dele, o que chamou a atenção, que Deus realmente teve que castigá-lo, foi em relação a ter matado Urias, o marido de Batseba, e ter adulterado com ela. Mas o caso do adultério dela, depois terminou casando com ela, mas o problema todo porque matou o marido de uma maneira injusta, de uma maneira perversa. Mas os demais reis, todos, não passaram no teste não, começava bem, daqui a pouco estavam fazendo mal, porque era mal aos olhos do Senhor. E assim a gente está encerrando o primeiro livro dos reis, nesse capítulo 22, somente com o fim do capítulo que não foi lido, que vocês
lei durante a aula, durante o discipulado. Tudo que lê na aula também deve ler em casa, para repassar, porque a palavra de Deus é para estar escondida no nosso coração. O salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí você vai dizer: o que eu vou esconder aqui, essas guerras todas, essas coisas? Sim, justamente esconder para não fazer o mesmo. Se você lembrar de toda a consequência dos pecados do povo de Israel, você não vai querer fazer. Sabe que Deus não vai tirar as consequências, nem de Davi tirou. Nem Davi, que se arrependeu de verdade para o resto da vida, se tornou homem segundo o coração de Deus, nem dele ele tirou a consequência. Então, isso aqui é uma lição para nós. Vocês estão vendo que todos os reis, todos eles começavam bem, daqui a pouco estavam fazendo mal, que era os olhos do Senhor. A gente começa aquele primeiro amor, aí eu amo Jesus, e daqui a pouco as vidas passam pela nossa frente, é a vizinha passando na nossa porta, a gente não diz nada sobre Jesus, é a colega de trabalho no nosso lado, a gente não diz nada sobre Jesus, é a colega da faculdade, a gente não diz nada sobre Jesus, na fila do supermercado, não diz nada sobre Jesus. Então, deu para trás. Deu para trás porque quando ele nos salvou, ele deixou-nos como seus discípulos para continuar a obra. Desde quando ele saiu da terra, ele avisou, o último aviso foi esse: ide e fazer discípulos. Mateus 29, Mateus 28, versículo 19. Então, se a gente não está fazendo isso, deu para trás, retrocedeu. Porque o compromisso nosso com Jesus é esse, é a gente continuar a obra. A parte que ele nos dá é infinita, é uma vida eterna com ele, uma cidade que não tem sol porque ele é a luz. E aí a gente só tem isso para fazer aquilo que fizeram conosco, falar de Jesus, a pessoa aceita Jesus, aí você faz o quê? Vai consolidar, não deixa solto. Depois de você consolidar, as lições já ficam ali esperando no gabinete. Você pega as lições na secretaria do ministério e logo em seguida você vai marcar os dias para ficar cuidando desse bebê espiritual. Nunca vi ninguém nascer e ficar comendo sozinho. Tem que ter alguém para colocar papinha na boca, né? Então, a pessoa que você aceitou Jesus com você, ela vai precisar de ser acompanhada. E tem as lições apropriadas para os primeiros momentos da conversão, que chama consolidação. Depois você vai fazer o discipulado que você está fazendo. Depois que você consolidou, você vai pedir, ou vai no YouTube, ou pede um link para alguém que está com o link, ou então vai no YouTube, pega o vídeo com autorização já dos seus pastores, dos seus discipuladores, você diz o que você já fez, que já consolidou, e aí ele vai lhe autorizar, e você começa a discipular. Aí você ganhou o seu primeiro discípulo, ou discípula. Se for homem, discípulo, se for mulher, discípula. Porque é homem trabalha com homem, mulher com mulher aqui no nosso ministério. Aí vai para seguir, daqui a pouco você tem 12 discípulos para cuidar. E aí você prossegue com eles, são 1.189 capítulos da Bíblia para você acompanhar esse novo discípulo que você tem. E prossiga, porque esse é o caminho. O caminho é Jesus. E ele diz que é isso. E ele falou: sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E ele mandou justamente isso. Ide e fazei discípulos. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.